da sua TV Assembleia. Da questão da água, que obviamente tem um componente técnico, mas tem um componente político, porque foram políticas as decisões de vender a Cosama, foi política a decisão de repactuar com as águas do Amazonas e foi política a decisão de construir o PROAMA e de aplicar 368 milhões de reais numa obra que até hoje não fez pingar uma gota de água sequer na torneira de nenhum manauara na Zona Norte ou na Zona Leste. E em sendo tema político, deputado Zé Ricardo, eu resgato aqui o bate-boca entre o prefeito amazonino e o senador Eduardo Braga sobre essa questão da água, que chega a ser engraçado. O prefeito amazonino, o senador Eduardo Braga chamou Águas do Amazonas de picareta. O prefeito foi e chamou o senador de picareta. Aí o senador respondeu com uma pérola, deputado Zé Ricardo. Olha o que ele diz. Palavras do senador Eduardo Braga. Depois de ter sido 3 vezes governador e 2 vezes prefeito, por que só agora, no final do último mandato, ele se preocupa com isso? Égua! E o senador Eduardo Braga foi vereador, deputado estadual, deputado federal, 2 vezes governador, senador. Aí um dia em 2012 ele acordou e lembrou que as pessoas em Manaus tomam banho, bebem água, lavam louça e lavam roupa. Esses debates, eles são interessantes porque eles desmoralizam os dois e mostram para a sociedade qual é a verdade dessa história. O prefeito amazonino, deputado Sidney Leite, disse o seguinte, outra pérola, digna de ir para análise e para aquele livro do Simão Pessoa. Ele disse o seguinte, o Amazonas hoje tem 680 mil miseráveis. Há 30 anos atrás não tinha nenhum. Réu confesso. Porque de 30 anos para cá só foi governador Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes e Eduardo Braga. De 83 para cá só os 3 governaram. Réu confesso. Ele é o culpado e os outros 2 pelo Amazonas ter. Eles construíram nos últimos 30 anos 680 milhões de miseráveis no Amazonas. Palavras do prefeito amazonino Mendes. Esses debates são bons porque eles derrubam as máscaras dos dois. Tem aquela, hoje colocaram lá nas redes sociais aquela história da Assembleia dos Ratos, em que o gato fica comendo todo mundo, aí eles resolvem colocar um guiso no gato. Só que ninguém tem coragem de colocar o guiso no gato. E o prefeito amazonino e o senador Eduardo, o que eles estão fazendo é colocando um guiso no outro. E mostrando e deixando claro para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas que eles são os responsáveis por tudo isso. Que eles são os responsáveis por tudo isso. Eles governam esse estado, salvo um período de 4 anos do ex-senador Arthur e um período de 4 anos do ex-prefeito Serafim. Em Manaus, nos últimos 30 anos, eles governam o Amazonas. Eles são os responsáveis por 680 mil miseráveis. Eles são os responsáveis pelo Amazonas ter a 3ª arrecadação de ICMS do país, mas ser o 18º no Exame Nacional de Ensino Médio. Eles são os responsáveis pelo índice de mortalidade infantil do Amazonas ser o dobro da média nacional. Nós não somos só os campeões, não. A nossa média é o dobro da média nacional. E assim, o debate eleitoral vai se aproximando, eles vão se confrontando, um vai colocando o guiso no outro, deputado Zé Ricardo, e a população vai começando a enxergar que eles são os responsáveis pelas graves mazelas sociais a que está submetido o povo do Amazonas hoje. Muito obrigado.